Olá, alunos! Então, agora nós vamos resolver, alguns exercícios da seção 2 da unidade 4 do livro de vocês. A seção 2 da unidade 4, ela fala da integração por partes, certo? E a integração por partes, ela sai, a formulazinha da integração por partes, ela sai quando você tem uma função que é o produto de outras duas, né? Então, quando você deriva uma função que é produto, qual é a derivada do produto? Então, dy, né? Eu vou escrever a diferencial, né? A diferencial de y é o dv, né? A primeira vezes a derivada da segunda, mais a segunda vezes a derivada da primeira. Tá bem? Então, quando você deriva um produto, a primeira função vezes a derivada da segunda, mais a segunda vezes a derivada da primeira. Eu posso escrever isso como o dv é igual a dy menos vdu, certo? Só escrevi isso desse lado, ok? Agora, integrando isso, o que a gente vai ter? Integral de udv é integral de dy menos a integral de vdu, ok? Integral de udv é igual a quê? Integral de dy, como a integração é a operação inversa da derivada, isso dá y, certo? E aqui eu continuo com vdu. Então, o dv é y. Quem é y? É u vezes v, menos a integral de vdu, ok? Então, essa é a fórmula da integração por partes. E de onde ela saiu? Da regra da derivação da derivada de um produto, tá certo? Então, quando nós vamos utilizar o método da integração por partes, você separa a sua função que você vai integrar numa parte que você chama de u e numa parte que você chama de dv. A parte que você chamou de u, você vai ter que derivar para colocar aqui, certo? Então, o que você chamou de u, você deriva, porque você vai precisar da derivada aqui. E o que você chamou de dv, você vai fazer o quê? Integrar, porque aqui você precisa colocar o v, tá bem? Qual é a regra? Quem eu chamo de u e quem eu chamo de dv? Quando você tem uma integral que tenha polinômio, é mais fácil, em geral, você chama o u de a parte polinomial, certo? A menos de quando você integrando, você tem aqui para integrar um ln, porque você não tem uma se você olhar aqui no seu formulário, você não tem uma integral imediata para o ln, tá bem? Então, quando você tiver uma integral que apareça o ln aqui, você vai chamar o ln de u. Tá bem? E no mais, quando aparece uma função polinomial vezes qualquer outra função, uma exponencial, uma trigonométrica, você vai chamar o u a parte polinomial, porque quando você deriva um polinômio, você diminui o grau desse polinômio. Tá bem? Então, tem alguns exemplos, no livro de vocês sobre a integração por partes, inclusive lá foi feita a integração do ln, tá bem? E agora a gente vai fazer mais alguns exemplos aqui. Então, por exemplo, se eu tenho que integrar 2x elevado a x sobre 3dx, certo? Então, como eu falei para vocês, em geral, e no caso aqui isso é verdade, nós vamos utilizar a parte polinomial, eu vou chamar de u, certo? Então aqui o u pra gente vai ser o 2x. Se eu chamei u de 2x, o restante do produto que eu tenho aqui, eu vou chamar de dv, ok? Então, o que eu chamei de u, eu vou, como eu falei para vocês, derivar, porque eu tenho que colocar aqui. Então, du sobre dx é quanto? 2 vezes a derivada do x, que é 1, ou seja, du é 2dx. A diferencial de u é 2dx, tá bem? E a parte que eu chamei de dv, eu sei que a integral de dv é quem? É v.
Então, eu vou integrar e elevado a x sobre 3 dx. E para integrar isso, eu não posso esquecer que eu tenho que utilizar o método da substituição que a gente viu na seção 1, tá? Essa aqui é a seção 2. Então, eu não posso esquecer o que eu vi lá. Geralmente, a gente chama a variável de u, mas aqui, para não confundir com esse u aqui que eu chamei, eu posso chamar de uma outra variável. Então, aqui eu vou chamar de a. A é x sobre 3, tá bem? Então, a derivada de a em relação a x vai ser 1/3. Aqui, ou seja, a diferencial de a vai ser 1/3 dx, certo? Aqui eu tenho dx, então eu isolo dx aqui. 3dA vai ser dx. Tá bem? Volto na minha integral, então V vai ser o quê? A integral de E elevado a x sobre 3. Então, E elevado a A vezes quem? Dx. Quem é dx? 3dA. Então, o V vai ser 3 integral de E elevado a A dA. V vai ser 3 integral de E elevado a dA é E elevado a A, que da onde que eu tiro isso? Do formulário. Integral de E elevado a U du é E elevado a U mais C, tá bem? Então, isso vai ficar 3 E elevado a A. Quem é A? X sobre 3, ok? Então, agora, o que que eu faço com isso? Eu tenho U, eu tenho du, eu tenho dv e eu tenho V. Então, eu vou lá, né, pego a nossa, a fórmula, né, da integração por partes, o V menos integral de V du, e substituo os valores que eu tenho, certo? Então, U, que a gente chamou de 2x, e o dv e elevado a x sobre 3 dx é igual ao quê? U, quem é U? 2x. Quem é V que a gente calculou? 3 elevado a x sobre 3. Menos a integral de V, quem é V? É 3 elevado a x sobre 3. E quem é du? É 2 dx, certo? Então, essa integral agora fica, arrumando aqui, né? Antes da gente pensar em qualquer... Desculpa, aqui não tem esse sinal de integral, aqui é vezes, tá bem? Menos 3 vezes 2, 6, integral de E elevado a x sobre 3 dx. Então, agora eu tenho essa integral para resolver, que é bem mais fácil que eu resolver essa integral. Então, o método da integração por partes, qual é o objetivo dele? Você reescrever a sua integral de forma que a integral que você obtém aqui seja mais fácil que a integral que você tinha no início. Tá? Muitas vezes, para resolver um exercício, você vai ter que aplicar mais de uma vez a integração por partes, que não é esse caso, né? Esse caso é um exemplo mais simples. Então, aqui isso vai ficar 6x elevado a x sobre 3, certo? Menos 6 vezes essa integral. Se você olhar essa integral, é a mesma integral que a gente resolveu aqui para achar o V. Neste caso, nem sempre vai ser assim. Então, integral de E elevado a x sobre 3 dx, a gente obteve como resposta o quê? 3 E elevado a x sobre 3. Já calculei, não preciso recalcular, tá bem? Aí eu coloco a constante. Então, isso é 6x E elevado a x sobre 3 menos 18 E elevado a x sobre 3 mais c. Você pode deixar a resposta desse jeito, ou você pode colocar E elevado a x sobre 3 em evidência. Aí você pega esse valor, divide por esse. Então, 6x E elevado a x sobre 3 dividido por 6 E elevado a x sobre 3 dá x. E esse valor dividido por esse, ou seja, menos 18 E elevado a x sobre 3 dividido por 6 E elevado a x sobre 3 dá menos 3. Mais C. Então, o método da integração por partes é desta forma, tá bem? Você toma uma parte da sua função que você tem que integrar como U e outra parte como dv. Aqui a parte que você tomou como U, você deriva. Você calcula a diferencial para colocar aqui. E a parte que você chamou de dv, você integra, porque você precisa colocar aqui a integral. Novamente, que eu falei para vocês, a integral que você tem aqui, esse VDU, ela deve ser mais fácil de resolver que essa integral aqui. Nem sempre isso acontece, tá certo? Às vezes, quando você, dependendo da função que você tiver,
essa função aqui, essa integral, ela vai se tornar a mesma integral que você tem deste lado. Aí, como desse lado você tem uma integral que é igual a essa, basta você somar as duas. E daí você tem o resultado. Para que isso aconteça e você não zere a sua integral, se na primeira vez que você... porque muitas vezes quando você está resolvendo uma integral por partes, você vai ter que aplicar partes mais de uma vez. Então, para que você sempre tenha o seu resultado, vamos dizer assim, se eu tivesse que resolver a integral f dx vezes g dx, certo? E a f, na primeira vez que eu integrei, eu chamei de u, e a g eu chamei de dv, se você tiver que resolver por partes de novo a mesma integral, a parte relacionada ao f dx você vai ter que continuar chamando de u, e a parte relacionada ao g dx você vai ter que continuar chamando de dv, porque senão a sua integral vai zerar, tá bem? Então, vai zerar se as constantes que multiplica aqui foi apenas o x, tá bem? Mas cuidem isso. Se eu estou resolvendo, vou colocar num exemplo, se eu estou resolvendo x ao quadrado elevado a 3x dx, certo? E eu chamei x ao quadrado de u, se eu precisar resolver por partes de novo, aqui o u vai ser quem? X ao quadrado. O du vai ser 2x dx, certo? E se eu precisar resolver, aqui eu iria precisar resolver por partes de novo, e a segunda integral que eu teria que resolver seria a menos de constante esta, certo? Então, na segunda vez que você for aplicar partes aqui, o x você vai chamar de u, certo? E essa parte que eu chamei de dv, na segunda vez que eu vou aplicar a integração por partes, essa parte eu tenho que chamar de dv de novo, porque senão não vai dar certo a sua integral, tá bem? Então, vamos fazer mais alguns exemplos sobre a integração por partes, tá? Então, vamos pegar essa integral. Integral dx ao quadrado, ln dx dx. Bom, eu já comentei com vocês que quando nós temos o ln, já que nós não temos uma integral imediata para ele, eu vou chamar ele de u, certo? Então, u vai ser o ln de x, certo? Então, se u é ln de x, o dv vai ser o quê? X ao quadrado dx, certo? Então, a parte que eu chamei de u, eu vou derivar. Então, a derivada de ln dx é 1 sobre x, é o linha sobre u. Então, du vai ser quem? 1 sobre x dx, tá bem? Esse é o du. E a parte que nós chamamos de dv, eu vou integrar. Então, v é a integral de dv, que é a integral dx ao quadrado dx. Qual é a integral de x ao quadrado dx? É x elevado a n mais 1 sobre n mais 1. Então, x ao cubo sobre 3. Tá certo? Então, vou substituir na fórmula da integração por partes. Integral de u dv é o v menos a integral de v du. Tá certo? Então, aqui vai ficar o dv, desculpe, que é x ao quadrado ln dx dx. Então, vai ficar u, quem é u? ln dx. Quem é v? X ao cubo sobre 3, certo? Menos a integral de v, quem é v? X ao cubo sobre 3. Quem é du? É 1 sobre x dx. Então, essa integral vai ficar o quê? 1/3 dx ao cubo, ln de x, menos 1/3 novamente, né, desse 3, a integral dx ao quadrado dx. X ao cubo, eu posso simplificar com x ao quadrado e sobra x ao quadrado no numerador, tá bem? Então, isso vai ficar 1/3 dx ao cubo, ln de x, menos, e aqui a nossa integral também é fácil, né? Integral dx ao quadrado dx, dx ao cubo sobre 3 mais c, que é a mesma integral que a gente resolveu ali, tá bem? Então, isso é 1/3 dx ao cubo, ln de x,
menos 1/9 dx ao cubo mais c. Se você quiser, coloque em evidência 1/3 dx ao cubo, e aqui fica ln dx menos 1/3, né? Mais c. Tá certo? Então, mais um exemplo simples da integração por partes. Ok? Agora nós vamos fazer um exemplinho onde nós temos que resolver vamos ter que aplicar partes 2 vezes. Ok? Então, por exemplo, se eu tiver que resolver a integral x² e elevado a 3x dx. Essa integral, ela é do jeito que eu estava comentando com vocês, um produto de um polinômio, de uma parte polinomial com uma exponencial. Aqui eu também tinha um polinômio com o ln, só que, como eu já comentei, o ln eu não sei integrar, não tem uma integral imediata para ele. Por isso, claro, se eu chamar u aqui o ln de dv, eu vou conseguir resolver. Ou, desculpe, se eu chamar o de ln, se eu chamar o dx² e o dv dln, eu vou conseguir resolver a integral? Vou conseguir. Só que as contas ficam mais complicadas, fica mais demorado para você resolver. Se você tomar o x² como dv aqui, vai ficar mais simples, porque aqui você tem um produto entre um polinômio e 1 sobre x, que você vai poder simplificar e isso se torna mais fácil, tá bom? Agora, em qualquer outra integral que você tenha um polinômio multiplicado por qualquer outra função que não seja o ln de x, é mais fácil você chamar o u de x², tá? Então, você chama o u de x² e o dv de elevado a 3x dx, certo? Então, o que eu chamei de u, eu vou derivar. Então, vai ficar a diferencial de x² é 2x dx. E a parte que eu chamei de dv, o que eu faço? Integro, né? A integral de e elevado a 3x dx. E como eu já comentei com vocês no exemplo anterior, você não pode esquecer de aplicar o método da substituição aqui. Então, aqui você vai chamar a de 3x, dA sobre dx é 3, então dA, né, é 3dx, ok? Aí aqui você só tem o dx, então você isola, dA sobre 3 é dx, tá bem? Substituindo aqui, você vai ter integral de e elevado a u, que é o, desculpe, e elevado a a, que é o 3x, vezes dA sobre 3. Isso é 1/3 da integral de e elevado a dA, que é 1/3 de e elevado a a, certo? Integral de e elevado a dA e elevado a a. Então, isso fica 1/3 de e elevado a 3x. Então, V é isso. V é 1/3 de e elevado a 3x. Agora, então, a gente vai substituir em u dv é igual a uv menos a integral de v du. Tá certo? Então, vai ficar x² e elevado a 3x dx é igual o x² vezes o v, 1/3 de e elevado a 3x menos integral de v, 1/3 de e elevado a 3x vezes o du, 2x dx. Então, só arrumando isso, x² e elevado a 3x dx é 1/3 dx² e elevado a 3x menos 2/3, certo? Da integral dx e elevado a 3x dx. Bom, aqui nós temos uma integral que é mais simples do que essa, mas eu ainda tenho um produto de duas funções. Então, para esta função aqui, a gente vai aplicar o método da integração por partes de novo, tá? Então, aplicando integração por partes, certo? Para a integral de x e elevado a 3x dx. Então, tem que resolver essa integral agora. E como eu já comentei com vocês, se eu chamei a parte polinomial de u da primeira vez, aqui eu tenho que chamar de novo de u, certo? Então, u aqui vai ser a parte polinomial. E o dv
vai ser a parte exponencial. Aqui eu já vou botar o V, que eu já escrevi um símbolo de integral. Tá bem? Então, aqui eu vou chamar de U, e a parte exponencial, como lá, eu vou chamar de dV. Então, quem eu chamei de U, eu vou derivar, ou vou diferenciar, e quem eu chamei de V, eu vou integrar. Então, se eu olhar, é a mesma integral que eu tinha lá, certo? Eu chamei de dV de e elevado a 3x dx, e para eu obter a integral do dV, eu integro V. Eu integro dV, que eu tenho V. Então, eu integro e elevado a 3x dx, que foi o que eu fiz aqui. Integral de e elevado a 3x dx é 1/3 de e elevado a 3x. Então, substituo na fórmula, integral de u dv é o v menos a integral de v du, ok? Então, substituindo aqui, como vai ficar essa integral? Integral dx e elevado a 3x dx é u, que é x, vezes v, que é 1/3 de e elevado a 3x, menos a integral de v, que é v agora? 1/3 de e elevado a 3x, vezes o du, que é dx, certo? Então, isso vai ficar 1/3 dx, e elevado a 3x, menos 1/3 da integral de e elevado a 3x dx. Bom, essa integral é mais simples que a primeira, e aqui é uma integral imediata. Então, eu posso escrever que a integral de e elevado a 3x dx é 1/3 dx e elevado a 3x menos 1/3 dessa integral. E quanto é essa integral? Já resolvi aqui em cima, a mesma. 1/3 de e elevado a 3x. Então, nós temos que a integral dx e elevado a 3x dx é 1/3 dx e elevado a 3x menos 1/9 de e elevado a 3x. Então, isso aqui é o 2. Agora, eu resolvi essa integral, certo? Resolvi a integral x e elevado a 3x dx. Então, eu pego esse valor e substituo aqui para eu ter a resposta final. Então, a integral dx ao quadrado e elevado a 3x dx vai ser o quê? 1/3 dx ao quadrado e elevado a 3x menos 2/3 do valor dessa integral, que é 1/3 dx e elevado a 3x menos 1/9 de e elevado a 3x. Tá certo? Só dando uma arrumadinha aqui, e elevado a x ao quadrado, e elevado a 3x menos 2/9 dx e elevado a 3x mais 2 sobre 27 e elevado a 3x mais uma constante agora. Tá bem? Então, aqui, para resolver essa integral, nós tivemos que aplicar 2 vezes o método da integração por partes. E isso é muito comum nos exercícios, tá bem? Que você tenha que resolver. Cuidando, né, que aqui, quando você separa, você resolve essa integral, você tem que voltar. Essa integral que você resolveu aqui embaixo, ela está multiplicada por essa constante aqui, tá bom? Então, essa constante você distribui, tá certo? Agora nós vamos fazer mais uma integração por partes, onde você tem um produto de exponencial com uma função trigonométrica, tá? Sempre, enquanto você ainda não decora as fórmulas de integração e de derivada, tenha sempre o seu formulário com você, tá bem? Para que você não faça coisa errada. Ok? Então, aqui você tem agora um produto de uma exponencial com uma trigonométrica. Bom, agora não tem uma regra. A única regra é que se você escolheu a exponencial como o u da sua integração por partes, se você tiver que resolver por partes de novo, a exponencial vai continuar sendo u. E então, o dv a trigonométrica vai continuar sendo dv. Vamos fazer esse aqui, então. Aqui eu vou chamar tanto faz eu chamar o u da trigonométrica como da exponencial, tá? Só que uma vez escolhido, use sempre assim. Essa é a regra. E dv, então, você vai chamar do cosseno dx sobre 3 dx, tá?
Novamente, o que você chamou de u, você vai derivar. Então, a diferencial vai ser 2e elevado a 2x dx. Por quê? Porque a derivada de e elevado a u é e elevado a u vezes a derivada do u. Derivada de 2x é 2, tá? E a parte que eu chamei de dv, eu vou fazer o quê? Vou integrar. Então, vou integrar cosseno dx sobre 3 dx. Não esquecendo que nós temos que usar o método da substituição, tá bem? Então, aqui, para nós usarmos o método da substituição, eu vou chamar, deixa eu escrever de outra cor para nós diferenciarmos, a dx sobre 3, porque é isso que eu tenho aqui, o argumento do cosseno aqui é x sobre 3. Então, a derivada de a em relação a x vai ser 1/3, ok? Então, eu tenho que isolar quem? O dx. Então, dA, 3dA vai ser dx, certo? Agora eu vou substituir aqui. Então, v vai ser a integral do cosseno dA vezes 3dA, certo? Então, v vai ser 3 vezes a integral do cosseno de A, dA. Aí eu venho aqui no formulário e olho, qual é a integral do cosseno de u du? É seno de u. Então, a integral do cosseno dA, dA vai ser seno de A. Então, aqui vai ficar 3 vezes seno dA, certo? Ou seja, V vai ser 3 vezes o seno de x sobre 3. Fazendo isso, nós vamos substituir na fórmula da integração por partes. O que que diz a fórmula? A integral de u dv é o v menos a integral de v du, tá certo? Então, aqui vai ficar u e elevado a 2x vezes o dv cosseno de x sobre 3 dx é igual a u, que é elevado a 2x, vezes v, que é 3 seno de x sobre 3, menos a integral de v, 3 seno de x sobre 3, vezes o du, 2 e elevado a 2x dx. Então, e elevado a 2x cosseno de x sobre 3 dx vai ficar o quê? Vou fazer as continhas, é só arrumar. E 3 elevado a 2x, seno de x sobre 3, menos 6, integral de e elevado a 2x, seno de x sobre 3 dx. Neste caso, essa integral é tão difícil de resolver quanto essa. Ou seja, nós não temos outra alternativa a não ser aplicar integração por partes nela de novo. Tomando o cuidado que eu falei com vocês, que se eu chamei aqui a exponencial de u, para resolver essa por partes, eu também tenho que tomar o u como sendo e elevado a 2x, certo? Resolvendo por partes, integral de e elevado a 2x, seno de x sobre 3 dx, né? Então, eu vou tomar o u como sendo e elevado a 2x. Então, a diferencial vai ser a mesma que eu tinha lá em cima, é a mesma função, certo? E a integral, o dv aqui, ele vai ser seno de x sobre 3 dx. Certo? Então, aqui eu tinha a integral do cosseno e aqui eu tenho a integral do seno. Mas observe que o argumento é o mesmo, é x sobre 3. Então, eu posso usar essa substituição que eu fiz aqui, a mesma substituição, porque o argumento é o mesmo, certo? Então, aqui eu tenho v. Então, v vai ser a integral do seno de A vezes o dA, vezes o dx, que é 3dA. Então, v vai ser 3 vezes a integral do seno dA, dA. Se você não lembra, se você ainda não sabe de cor, você olha aqui, integral do seno du, du é menos o cosseno de u. Então, integral do seno dA, dA é menos o cosseno de A. Então, vou substituir aqui, vai ficar menos 3 cosseno de A. Ou seja, menos 3 cosseno de x sobre 3, ok? Bom, então, substituindo na fórmula, integral de u dv é o v menos a integral de v du, certo? Então, vai ficar o quê? Integral de e elevado a 2x seno de x sobre 3 dx é igual a u e elevado a 2x vezes v. Então,
Vou colocar o sinal de menos aqui na frente, tá? 3 cosseno de x sobre 3, menos a integral de v, então, menos 3 cosseno de x sobre 3 vezes o du, 2e elevado a 2x dx, certo? Então, olhamos aqui, integral de e elevado a 2x seno dx sobre 3 dx, é menos 3 e elevado a 2x cosseno dx sobre 3, menos com menos é mais, 3 vezes 2, 6, integral de e elevado a 2x cosseno dx sobre 3 dx, ok? Olhando essa integral aqui, o que acontece com ela? Ela é exatamente, né? Exatamente igual à integral lá do começo, certo? Eu tenho integral de e elevado a 2x vezes o cosseno de x sobre 3 dx. Então, a resposta aqui, lembrem, né? Eu estava resolvendo essa integral, estava resolvendo essa, apliquei partes, eu fiquei com essa integral para resolver. Resolvendo essa integral, o que aconteceu? Apareceu a integral original, lá do começo de novo. Então, vamos ver o que acontece agora. Então, agora eu pego o resultado dessa integral, substituo aqui. E aí a gente vai fazer as continhas, tá bem? Então, vamos lá. Então, e se eu chamar isso aqui de 2 e isso de 1, eu vou substituir o 2 em 1, certo? Então, substituindo o valor de 2 na equação 1. Então, essa integral aqui, integral de e elevado a 2x cosseno dx sobre 3 dx, vai ficar o quê? 3 e elevado a 2x seno dx sobre 3, menos 6 vezes o resultado dessa integral, que é menos 3 e elevado a 2x cosseno dx sobre 3, não vai caber na minha folha, né? Mais 6 vezes a integral de e elevado a 2x cosseno dx sobre 3 dx, certo? Vamos, para que isso aqui fique menos, vou chamar isso aqui de i, tá? Isso, que é a mesma coisa que isso. Para que fique, não fique tão carregado aqui. Então, i vai ser o quê? 3e elevado a 2x seno dx sobre 3. Aqui eu vou distribuir, tá? Aqui, isso aqui tá no parênteses do colchete. Então, vai ficar menos 3 vezes menos 6 mais 18, e elevado a 2x cosseno dx sobre 3, menos com mais menos, 36 vezes i, porque essa integral eu chamei de i, que é igual àquela, tá? Então, o que eu tenho? Aqui eu tenho menos 36i. E aqui eu tenho i, eu posso somar elas. Se aqui no começo dessa integral fosse só e elevado a x cosseno de x dx, e se você fizer isso direitinho, aqui você vai chegar e simplesmente e elevado a x cosseno x, com o sinal negativo para você poder somar, né? Poder somar com essa outra integral daqui. Se você tivesse pego u aqui como sendo a exponencial e dessa vez você tivesse pego u como sendo a trigonométrica e fosse aqui simplesmente e elevado a x cosseno de x, quando você chegasse aqui ia aparecer um sinal de mais e você, então, isso ia zerar, ou seja, essa integral estaria errada. Então, prestem atenção, se aqui eu chamei a exponencial de u, na segunda vez que eu aplico partes, eu tenho que chamar de u de novo. Tá? Então, aqui fica i e esse daqui, somando 36i em ambos os membros, eu vou ter 37 vezes a integral, e elevado a 3e elevado a 2x, seno de x sobre 3, mais 18e elevado a 2x, cosseno de x sobre 3, certo? Ou seja, a integral vai ser o quê? 3 sobre 37, e elevado a 2x seno de x sobre 3, mais 18 sobre 37, e elevado a 2x cosseno de x sobre 3, que é o resultado da integral. Ou seja, quem eu chamei de i? Só para a gente voltar para, né? Para a gente... Essa integral é o quê? 3 sobre 37, né?
e elevado a 2x seno dx sobre 3, mais 18 sobre 37 e elevado a 2x cosseno dx sobre 3 mais c. Se você quiser, né, você pode colocar o que é comum em evidência. O que é comum? É 3 sobre 37 e elevado a 2x, certo? Você pega esse número, divide por esse, sobra e elevado a 2x. Não, desculpa. Sobra seno dx sobre 3. Você pega este número e divide por esse, sobra o quê? 18 dividido por 3 dá 6, esse dividido por esse dá 1, 37 por 37 dá 1, fica cosseno dx sobre 3 mais c. Bom, gente, com isso, nós resolvemos alguns exercícios da seção 2 de vocês, certo? Que é a integração por partes. Eu espero que ajude a vocês a estudar e a resolver os exercícios de vocês. Até logo!